Olá a todos, bom dia. Hoje é 24 de novembro de 2025, às 4 horas e 21 da manhã. Eu gravei outro vídeo, era umas 11h50, e aí eu continuei programando. Resolvi bastante bug, fiz a parte do TTS, aí conectei ao GStreamer para ele tocar o áudio. Não consegui resolver todos os bugs do histograma, eu acho que ele está estourando a largura. Acho que resolvi o bug da rolagem, que de vez em quando acontece. Infelizmente não vai ficar boa a qualidade porque ele está no WSL, que é o Linux dentro do Windows, e quando toca áudio lá dentro, metade do tempo chia, né? Não sei se é do processamento. Tentei arrumar o pulse áudio, mudar a frequência do áudio, fazer resampling. Melhorou um pouquinho, mas ainda está falhando. Às vezes ele cortava o comecinho do áudio, né? Não sei se é uma percepção minha. Tenho que fazer mais testes, mas eu já decidi que vou voltar pro. Isso daqui eu tinha começado há um mês atrás, porque é uma camada só, né? Ele não precisa passar pela camada da web. Eu decidi que vou voltar essa semana e vou terminar o agente conversacional web. Ele já estava bem adiantado, aí eu parei para fazer outras coisas e decidi fazer esse, mas da web é mais útil porque dá para integrar geração de imagens, geração de vídeo e outros efeitos especiais por conta do HTML. Aqui no terminal é bem limitado, eu poderia fazer ele acessar alguns arquivos e tal, mas não é tão limitado assim. Aí uma coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte, aqui tava nessa conversa aqui, eu falei em espanhol, tá? O Whisper às vezes automaticamente, se ele não estiver bem configurado, eu falo numa língua, ele traduz em outra, tá? Aí eu falei em espanhol, ele me respondeu, ele me respondeu em espanhol, aí eu falei francês, ele respondeu em francês, aí eu pedi para ele falar em italiano, ele falou em italiano, só que não tá usando o Language Boost, né? Eu teria que fazer uma opção para IA me retornar um JSON com a língua e eu pegar aquela língua e usar o parâmetro para configuração. Aí ela não retornaria o texto puro, ela me retornaria uma estrutura de dados. Só que como eu estou começando a fazer agora, ainda tenho que decidir como que eu quero que a IA retorne, né? Por enquanto está retornando texto puro. Não arrumei aquela parte da formatação de código. Devagarzinho vou arrumando, mas aqui eu vou conversar com a IA agora, tá? Só que vai ter chiados. Então não é uma qualidade, uma coisa que você vende, assim, mas esse é por causa do Linux. Aí o que eu vou fazer depois é um cross-compiling, é que agora acabou minha cota do cloud, só vai liberar amanhã, 9 da noite, que eu já usei a cota semanal, todo dia libera na terça-feira. Aí eu tenho que usar o DeepSeek. Inclusive, ele tinha acabado. Aí eu usei o DeepSeek, eu usei por quase 2 horas, porque ia liberar 2 da manhã, e eu tinha gastado uns 36 centavos de dólar. Aí deu, sei lá, 1,50. Às vezes acaba valendo a pena, mas se eu fosse usar todo dia, 8 horas por dia, ia ficar em par com o preço do cloud, que é $20 por mês. Mas sem mais delongas, vamos usar aqui. Eu só tenho 92 centavos de crédito do Minimax, eu tenho que colocar crédito, que é $25 o mínimo, né? Aí eu tava esperando acabar. Mas cada fala dessa vai tipo 2 centavos só. É, Eu vou falar aqui em inglês, depois eu vou mandar legendar o vídeo, né? Pra quem não souber inglês poder. Apesar que vai estar legendado, vai estar em. Vai estar. Vai estar em inglês. Eu vou ver se eu consigo legendar e traduzir, né? Mas eu vou tentar falar um pouco em inglês, me perdoem os erros de pronúncia, porque realmente é bom para praticar. Aqui ele está no modo alto, né? Eu vou aumentar a letra um pouco aqui para vocês. Ele está no modo alto, que eu apertei o insert, ó. Ele troca o modo alto lá aqui embaixo. E aí eu vou apertar Tab e vou começar a gravar. Aí eu vou falar para ele assim: Hi, I'm recording for my YouTube channel, Mestre Everaldo. I'm showing for my viewers that this conversational agent, Choco Banana Conversation, is an AI agent where I can talk, and what I talk is transcribed using Celerovat, and then it's sent to Whisper, and then it's sent to an LLM provider. Then I get the response. The chatbot prints the response and do a TTS streaming.
Chato, não veio o TTS do áudio. Fale mais alguma coisa para ver se eu ouço seu áudio. Testando, testando. Aconteceu algum problema, porque ele não tá funcionando no TTS. Vou pôr na pausa aqui, vou procurar no log, só. Já volto. Aqui, eu abri o log, ó. Deu um erro no Minimax. Pode ter caído a minha internet, alguma Pena o coisa erro assim. no Minimax. Verifique se a chave de API está correta, se o endpoint está atualizado e se o payload está no formato exigido, JSON válido, campo model e prompt preenchidos. Consulte o log para o código de status ou a mensagem específica. E se precisar, me envie esse detalhe que eu ajudo a resolver. Sinto muito pela interrupção. Pode ser realmente a conexão de internet que caiu. Verifique se o cabo ou o Wi-Fi está ativo e tente reiniciar o cliente de TTS. Se o problema persistir, confira o log para mensagens de timeout ou conexão falhou. Qualquer detalhe que encontrar, me avise que eu ajudo a resolver. Okay, now it's working. We can resume our conversation. Tem algum erro aqui, então eu vou fechar e abrir de novo, que geralmente resolve, né? Eu não sei o que aconteceu, que estava funcionando bem. Você viu que voltou a funcionar e parou, né? É a primeira vez que acontece. Então vamos lá. Começar do zero de novo. Não esqueci de salvar a conversa. Hi, let's pretend that this is a podcast. I'm the host. You are invited here. So you are a developer and you develop a SaaS that got you $1 million in revenue, and you will tell your story. Ah, e ele parou de funcionar. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ele tá dando um erro aqui na API do Minimax. Já tinha acontecido isso antes. Ele deve estar com instabilidade. HTTP TLS. Talvez tenha que configurar o timeout. Vou ver isso com calma. Olá, tudo bem? Então, mas mande a mensagem de novo, só que agora em português. Obrigado por me receber. Comecei o SaaS Software como serviço há 3 anos, focado em automatizar a emissão de notas fiscais para pequenos negócios. E depois de iterar com o feedback dos clientes, atingimos 1.000 usuários pagantes, o que nos levou a ultrapassar a marca de R$ 1 milhão em receita no último trimestre. A chave foi montar uma equipe enxuta, usar infraestrutura em nuvem e medir constantemente a rotatividade contra o crescimento. E estou empolgado para compartilhar as lições que aprendi. Nossa, que interessante. E como que você fez para contratar programadores para sua empresa ou você fez tudo sozinho?
maior parte do código sozinho nos primeiros 6 meses. Mas, ao alcançar a primeira R$10.000 mensais, comecei a buscar programadores em comunidades de tecnologia, grupos de estudo e plataformas de freelancers, sempre priorizando quem já tinha experiência com desenvolvimento em nuvem e que compartilhasse da nossa cultura de entrega rápida e colaboração. Você fala em entrega rápida. Que tecnologia vocês usaram para implantar esse projeto tão rapidamente? Bom, tá travando, a API dele está instável. O que aconteceu antes, assim, de ficar tão instável aqui? Apesar que agora não tá dando erro. Pode ser alguma coisa que ele tá engolindo a, a requisição. Porque ele recebeu as informações aqui, ó. Acho que é esse daqui que travou esse daqui, ó. Geralmente que depois que vem, ó, vem os chunks, né? Depois que vem iniciado o streaming TTS, vem os chunks. Esse não veio. Pode ser que tenha algum tipo de race condition. E aí ele pegou aqui, ó. Tá vendo que ele tem uma. Não, isso aqui foi quando depois da pausa de gravação. Ótimo, tudo bem. Já demonstramos bem essa capacidade de faz de conta, de simular conversas e treinar cenários, né? Muito legal ter um agente conversacional. O que você me sugeriria mais como opção para o uso de um agente de IA, onde eu posso conversar ele com voz? Para conversar com um agente por voz, você pode usar a plataforma Google Dialogflow, integrada ao Google Cloud Speech to Text e ao Text-to-GL Speech, ou então a Amazon Alexa Skills Kit, combinada com o Amazon Polly, para síntese vocal. Outra alternativa prática é o Microsoft Azure Bot Service, junto ao Azure Speech, que oferece reconhecimento e geração de áudio em um único fluxo. Todas essas opções permitem criar diálogos naturais e são bem documentadas para desenvolvedores. Muito obrigado. Vamos voltar para o ensino de inglês. Outro dia eu estava em dúvida de como pronuncia BUN, é B-U-N, que é aquele concorrente do Node. Então, mostre para mim, no mínimo 3, 4 palavras, como por exemplo run, fun, como que pronuncia elas? Tem o mesmo som do one curto, parecido com o one em cup. Então, /bun, /bun, /hun, /hun, /fun, /fun e /sun, /sun. Legal. Pena que a sua mensagem aqui não apareceu, ele não rolou a tela corretamente. O trecho R1 tem o mesmo som curto do E em português, parecido com o U de cup. Assim, bun soa bun, run soa run, fun soa fun e sun soa sun. Essas 4 palavras ilustram bem a pronúncia. Muito obrigado. E o que você diria que a gente pode treinar em termos de gramática no inglês? Dá uma sugestão de uma aula aí. Uma boa aula de gramática para iniciantes pode focar nos tempos simples versus contínuos no presente. 1. Explique a estrutura do present simple, sujeito mais verbo mais S, para hábitos. Exemplo: I read every day. 2. Apresente o present continuous, sujeito mais to be mais verbo mais ing, para ações em progresso. Exemplo: I am reading now. 3. Faça exercícios de contraste, pedindo ao aluno para transformar frases de um tempo para o outro e usar perguntas curtas, o que reforça a diferença de uso e a pronúncia dos auxiliares.
Legal, vou levar isso em consideração. Para mostrar sua capacidade para os nossos ouvintes, é, fale um pequeno poema em japonês. Wafobi como. Shei no in. Rolar a tela para a gente ver a mensagem. Está o poema novamente. Com quebras de linha para que fique visível ao rolar a tela. Gotia. Wafobi como. Shei no in. Traduza para nós, a gente não sabe o que é. Poema de Matsuo Bashou diz assim: um velho lago, uma rampula, som da água. É uma imagem simples que captura um instante tranquilo da natureza. Bacana. Então, para quem está aqui querendo aprender japonês, fale o som de todas as letras em hiragana. Ela com todos os hiragana básicos, e a sua pronúncia em romaji leitura latina, que ajuda a aprender o som de cada sílaba. Hiragana, romaji, hiragana, romaji. A, ka, i, ki, u, ku, e, ke, ki, o, ko. Sa, ta. She, chi, su, se, te, so, to, na, ha, mi, ni, hi, nu, fu, ne, he, no, ho, ma, ra, mi, li, ri, mu, ru, me, mi, ri, mo, ro, ho, ya, wa, yu, ou, vou pronunciar-se. Yo, n. Sinais de voz Dakuten. Som forte. Ga, gi, gu, geji, go, za, ji, Acho que se eu te falar, eu te interrompo, né? zezu, da, ji, zu, deji, do, baba, bibi, bibu, bebê, bubô. Sinal de mão. Handakuten. Som P, papá, pipi, pripu, pepe, pupô. Com esses 71 segundo ímbolos, 46 básicos mais 25 modificados, você tem o conjunto completo de sons do hiragana. Boa prática é recitar cada linha em voz alta enquanto acompanha a escrita. Claro, pode interromper a qualquer momento. Estou aqui para acompanhar o seu ritmo e responder exatamente quando precisar. Na verdade, eu preciso implementar isso. Eu não tenho como interromper você. Mas tudo bem, muito obrigado pela sua ajuda. Sim, poder ajudar. Se precisar de mais detalhes ou de algum exemplo de código, é só chamar que continua a resposta. Agora eu quero que você demonstre sua capacidade de conhecimentos gerais. Você pode, por exemplo, citar um pouco sobre a Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França. 100 anos foi um conflito entre Inglaterra e França, que se estendeu de 337 a 1453, motivado principalmente por disputas sucessórias ao trono francês e rivalidades territoriais. Ela ocorreu em 3 grandes fases, com episódios marcantes como a vitória inglesa em Crécy, a ascensão de Joana d'Arc e a reconquista francesa que culminou na expulsão dos ingleses. O conflito acabou consolidando o sentido de identidade nacional de ambos os países.
Interessante que você cometeu um pequeno erro, né? Provavelmente você quis dizer 1337, mas você escreveu 337. A Guerra dos 100 Anos realmente durou de 1337 até 1453, envolvendo disputas sucessórias e territoriais entre Inglaterra e França. Obrigado por apontar a correção. Eu vou te dar uma dica. Você soa muito robótico quando você explica demais. Às vezes o ser humano ele só responde de forma bem concisa. Obrigado pelo toque. Vou ser mais direto nas próximas respostas, focando no essencial e mantendo um tom mais humano. Legal, então faça um rap aí para os nossos ouvintes. O beat bait forte, a gente cria código e rima, sem erro, sem corte. Na nuvem eu deploy, na pista eu flow, cada linha de script vira som, é só pressão e glow. Do SaaS ao podcast, a gente levanta a vibe, aprenda, crie, repita, sucesso na trilha, nunca se esconde. Eu gosto da sua versatilidade. Você consegue conversar sobre qualquer assunto. Você não perde seu bom humor sempre. Muito obrigado. Conte comigo para qualquer tema, sempre com bom humor. Obrigado a você e até a próxima. Claro, antes de eu partir, só explique para os nossos ouvintes por que eles estão ouvindo esse chiado, porque esse programa ele é executado no WSL e ele está fazendo streaming com o GStreamer, mas ele tá com bastante chiado. Explique para eles por que isso acontece. Porque o WSL não tem acesso direto ao driver de áudio da placa. O GStreamer acaba passando o som por uma camada de emulação, geralmente o Pulse Audio, alça virtual, o que introduz latência e ruído de conversão. Quando a taxa de amostragem do fluxo não bate exatamente com a taxa esperada pelo subsistema, o buffer fica desajustado e surgem estalos. Para melhorar, alinhe a taxa de amostragem do GStreamer ao padrão da sua sessão Pulse Audio. Use um pipeline de baixa latência. E, se possível, rode o WSL2 com o suporte de áudio do WSL-G, ou instale um servidor Pulse Audio dedicado. Bom, ali eu parei a gravação. Eu fiz essas coisas que ela sugeriu, né? Porque a outra IA tinha sugerido também. Até reiniciei o computador e não funcionou. Eu tinha mexido em tudo isso, né? Mas pode ser que por causa de um chunk para o outro ele tenha se travado também. Espero que tenham gostado. Como falei, não tá perfeito, né? Tem coisa que melhorar a rolagem da tela, parar ele falando, arrumar o chiado em si. Mas eu achei bem bacana. Eu não demonstrei aqui, mas na verdade, assim, você pode digitar, tá? Você pode digitar, ou se você desligar o modo automático, colocar no modo manual. Então agora eu estou gravando, mas não vai ser direto para o chat, ele vai para o prompt para que eu possa editar eventuais erros de fala ou de transcrição. Então a gente vê aqui que esse modo manual aqui, ó, eu posso pegar e corrigir, apagar, porque às vezes é muito caro quando você fala errado e aí ela começa a responder e você não consegue parar, o erro é muito caro, né? Então é isso, já ficou meio grande o vídeo, mas para demonstrar bem que mesmo sem o Language Boost, quando ele encontrava os caracteres em hiragana, você via que ele pronunciava certinho o japonês. Ele conseguiu entender aqui que eu estava falando do ban, aí ele falou as coisas também falou certo, né? Das palavras parecidas, run, fun, sun. Então veja que parece coisa pequena, mas é o que você usa numa aula, assim. E se você está numa escola de inglês e você tem 5 alunos, 10 alunos, 15 alunos, e você não tem um professor à disposição a todo momento para você, né? Você vai ficar com vergonha de ficar fazendo um monte de perguntinha, porque vai chamar muita atenção. Ou, ou mesmo ele não vai poder te atender. Mas aqui, você tendo um assistente pessoal, você pode fazer qualquer tipo
de pergunta para ele, né? E, e assim, aí você extrapola a sua criatividade. Por exemplo, vamos voltar a gravar aqui, ó. Por que o BUN, ele tem esse nome? O nome BAM foi escolhido porque o criador queria algo curto, fácil de lembrar e que transmitisse rapidez. Assim como um pãozinho BAM é assado em poucos minutos. O runtime promete executar JavaScript, TypeScript e bundling de forma ultra rápida. Além disso, a palavra curta facilita a busca e a identidade da ferramenta no ecossistema de desenvolvedores. Bem legal. Então, isso daqui só para dizer que, como toda IA, ela pode estar alucinando, tá? Eu acho que ela tá certa, mas quando você pergunta coisas mais recentes e tal, ela, ela pode falhar. Para quem não acompanhou, essa IA, ela é um chat GPT. Só que ela é um GPT chamado GPT OSS 120B, que é uma versão open source, o OSS 120 bilhões de parâmetros. Então ela é bem fraca, tá? Eu poderia aqui mudar a configuração, é que gasta créditos, mas daqui custa centavinhos, porque só essas frases aqui é pouco, né? Que a voz é feita separado. Eu poderia colocar um GPT, um Anthropic ou um DeepSeek, um Gemini, um Grok, ter uma IA mais poderosa, tá? Então, assim, lembrando que, ó, aqui tem até a rolagem, tá funcionando, e ele não deixa eu selecionar texto, né? Eu até vou salvar essa conversa, eu nunca salvo quando apertar esse aqui. Mas então esse é o Choco Banana Conversation, como eu mostro para vocês, assim, não mostrei todos o processo de construção, mostrei o primeiro vídeo, ele estava funcionando, não tinha voz. Agora eu estou mostrando para vocês ele com voz, mas com chiado e com esses pequenos bugs de interface, mas veja que é bem funcional. Então eu costumo mostrar o processo em passos, né? Compartilhar as tecnologias utilizadas. JStreamer é uma que vale muito a pena vocês estudarem também. E é isso aí, uma ótima semana. Acho que eu vou tirar folga até terça-feira às 9 da noite, porque a gente se acostuma a programar com IA e depois programar sem IA. Tô brincando, né? Vou dar uma revisada no código, ver que eu posso mexer. Espero que estejam gostando, né? O vídeo acaba sendo longo, mas é como eu digo para as pessoas, um vídeo de programação, ele não dá para você fazer em 2, 3 minutos, né? Só consegue passar a ideia, né? Ah, use JStreamer, use Ban, use Bubblety, mas nessa conversa mais humana que a gente vê os problemas, as limitações. É igual outro dia, eu gravei um shorts falando sobre sincronização labial. E eu mostrei o vídeo e estava funcionando. Aí eu tentei fazer mais 3 vezes e as 3 falharam. Aí é complicado, né? Quando você não tem um processo inteiro, você não consegue mostrar tudo. Vou mandar salvar aqui. Eu nunca tinha salvo antes, vamos ver se ele vai salvando. Então, é isso aqui, ó. Ainda bem que não tem nenhuma senha aqui, mas ele está mostrando aqui o comando Docker que ele executou porque eu reiniciei a máquina pela primeira vez. Ele está rodando um container aqui com essa imagem, chama Whisper Server, carrega as GPUs do CUDA, monta os volumes. Aqui está o modelo, que é um arquivo binário, ele tem 2 gigas, que é o modelo large, que tem melhor qualidade. Faz o bind na porta 8080, executando esse comando aqui, deixa eu ver. Whisper. Aqui tem mais coisa que eu não sei. Isso daqui era para ser a imagem. Esse daqui é o nome do container, desculpa. Menos name, -d para rodar como demo. E esse daqui é o nome da imagem. Se ficou mais coisa aqui, se perdeu no print. Então eu vou dormir, já tá nascendo o sol. Um ótimo dia a todos.